Olá para você, eu sou a Erika Lima aqui no Convergente, hoje no debate político que está ocorrendo nesta sexta-feira. Em clima de sextou, a gente recebe o deputado federal José Ricardo, o Zé da Kombi, né? E tem muitos nomes, o homem da Kombi, né? Mas assim, eu acho que carinhosamente as pessoas já logo identificam, principalmente pela sua longa trajetória de prestação de conta. Seja bem-vindo aqui no debate político. Muito bem, obrigado, Érica. Obrigado aí a todos que estão aqui formando o Convergente, né, organizando. E é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez com você para conversar sobre o momento político e sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e no nosso Estado. Eu estava muito ansiosa para falar, né, com o senhor, ainda mais que a gente está passando por muitas movimentações nos bastidores, e também para falar sobre as investigações, né, lá no Vale do Javari, como também um pouco da sua caminhada nos municípios, da sua trajetória como deputado federal, e o senhor está vindo aí como pré-candidato, né? Mais uma caminhada, não é fácil que eu sei, mas a gente tem muita coisa para conversar. Tá bom, eu acho que nós estamos aí acompanhando esse assunto do Vale do Javari. Eu considero um assunto muito importante, porque tem tudo a ver com a nossa realidade, né? A situação dos indígenas do nosso Estado, a região da fronteira, que nós temos uma fronteira enorme, o Amazonas e o Brasil, com outros países, e ali é Colômbia e Peru, e o Brasil está perdendo porque também tem muita coisa, vamos dizer assim, muito peixe, por exemplo, está sendo pescado de forma ilegal e sendo retirado. Então, esse é um assunto que tem a ver não só com a atuação de FUNAI e área indígena, tem a ver com a participação maior, né? do Estado, do cuidado com a vida da população nessa região do Alto Solimões. Deputado, as suas atividades, ela vem há bastante tempo, né? Eu lembro que a gente já conversou, o senhor já teve outros momentos, inclusive quando a gente foi estreando aqui no Convergente, o senhor foi as primeiras pessoas que passou aqui para conversar com a gente, e vai voltar muitas vezes, que a gente só está começando esse ano eleitoral. Mas, assim, é interessante eu lembrar aqui um pouco do número da sua votação, né? Da eleição passada, e o senhor foi muito bem votado, mesmo em um momento muito difícil que o Partido dos Trabalhadores estava vivendo na eleição de 2018. Fala um pouco sobre esse momento, pensando nele que passou e agora. Pois é, realmente a eleição passada foi um momento difícil também no sentido de que era uma eleição onde, a nível nacional, você teve um discurso muito forte contra o Partido dos Trabalhadores, contra o Lula, contra a esquerda, vamos dizer assim, e também um discurso antipolítica. Você vê que o presidente da República ganhou nessa linha de que ele era antipolítico, ou seja, os políticos não prestam, os partidos políticos, e ele era a pessoa que viria para mudar tudo isso. E a realidade já mostrou que não é bem isso, né? Hoje o governo não está bem. E naquele momento eu fui eleito deputado federal, com uma votação muito boa, fui o mais votado, mas também porque as pessoas, além de apoiar daquilo que a gente estava pensando e defendendo, também era para ser um certo contraponto, né? Contraponto a esse outro discurso aí. Porque a política se faz todo dia, é necessário política, é necessário os partidos, temos que melhorar, temos que realmente fazer com que cada vez mais tenha bons políticos, políticos que prestem contas, que dê satisfação, tenha transparência, não tenham medo de ser criticados, não tenha medo de tratar de todos os assuntos. Então, assim, a gente sempre agradece as pessoas que votaram livremente. Eu não compro voto, eu não faço assistencialismo, a gente não fica fazendo aquelas promessas mirabolantes que vai resolver tudo de forma mágica, porque as pessoas querem um político que possa ser voz, que fale, que cobre, que fiscalize, que apresente propostas. E é o que eu sempre fiz, desde a época de vereador, depois deputado estadual e agora deputado federal. Estamos agora próximo da eleição, estou pré-candidato à reeleição para deputado federal, para a gente continuar defendendo o Amazonas em Brasília, defender a Zona Franca, né, que está muito ameaçada atualmente, brigar pelas políticas de saúde, principalmente, que o povo sofreu muito na pandemia. Eu acho que o governo federal e estadual tem que investir mais na saúde, mais nos hospitais. Hoje eu fui visitar hospitais, faço isso também toda semana. E nós precisamos priorizar a questão da saúde,
como uma política pública verdadeira. Eu, inclusive, vou entrar nesse adentro, que eu fui informada que o senhor foi impedido de entrar em um determinado hospital. Isso procede? Como é que foi? Lá no João Lúcio, né? Hoje eu fui fazer uma visita no Hospital Joãozinho, né? Que atende as crianças ali na Zona Leste, do lado do João Lúcio. E depois eu fui lá no Hospital João Lúcio para poder fazer uma visita, conversar com a direção. Mas na hora lá teve um desentendimento lá com o diretor, né? Que não é o diretor-geral, criou dificuldades para entrar. Mas qual foi a justificativa? Não, que não poderia entrar mais gente, eu estava com a minha assessoria, eu disse, olha, eu vou fazer uma visita ao diretor, né? Na verdade, eu não entro assim na marra em canto nenhum. Tudo que é lugar, eu me apresento e procuro saber se o diretor está ou não está. Algumas vezes até a gente agenda, né? Sim. Uma coisa visitada. Outra vez a gente vai lá, procura conversar, porque eu recebo denúncias quase todo dia, né? Da situação do atendimento. Então, lá no João Lúcio, por exemplo, muita gente reclamando de falta de medicamentos, de demora também nos exames, né, no atendimento, lá, principalmente no primeiro atendimento, para poder saber qual o encaminhamento que é dado. Então, eu fui fazer uma visita normal, teve essa dificuldade, acabei não entrando. Vou marcar outro dia eu vou. Né? Eu lamento, porque, na verdade, a gente vai para ajudar. Eu fiz emendas parlamentares para muitos hospitais do Estado. E não foi discutindo com o governador, foi vendo a necessidade, conversando com a direção e buscando verbas. Então, hoje, por exemplo, provei emenda para todos os SPAs de Manaus, para o Hemoam, para o Tropical, para o SECOM, todo ano faço emenda. Todas são estruturas do Estado. Fiz para 20 hospitais do interior do Estado também, emenda parlamentar para equipamento. Então, assim, eu visito o hospital toda semana. Então, foi no Joãozinho que o senhor foi? Não, no João Lúcio que eu fui impedido. No Joãozinho, pelo contrário, a direção... Qualquer coisa, o João Lúcio pode mandar aí uma nota para a gente, né? Eu ainda vou falar com a direção. Não estava o diretor, né, e não estava o ouvidor também. Então, também não vou ficar insistindo, Entendi. né? E pensando nisso, hoje nessa conversa, eu fiquei pensando muito no que a gente iria trabalhar em um curto espaço de tempo, né? Tem muita coisa. O senhor passou um tempinho sem vir aqui conosco. E aí, eu vou começar logo pelo que as pessoas perguntaram sempre de mim, né? Quando a gente conversa, você sabe que eu sou pesquisadora também, muitas vezes fazendo pesquisa quant, pesquisa qual, a gente ouve a população, né? E eu aproveito nos momentos de entrevista para colocar aqui. Muitas pessoas sempre questionam, principalmente com esse movimento da direita, né? Que em um determinado momento estava muito forte, agora deu uma equilibrada, direita e esquerda. Por que o senhor permaneceu no PT? Olha só, o PT é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. É o partido que nasceu há 42 anos atrás dessa luta dos trabalhadores. É um partido que nasceu de baixo para cima, não foi de cima para baixo. Foi criado pela cúpula, criado por trabalhadores, professores, estudantes, trabalhadores rurais. Aqui no Amazonas, na maioria dos municípios do interior, o PT foi fundado por trabalhadores rurais, por professores aqui na capital, professores da universidade, professores da rede pública, pessoas ligadas à Igreja Católica, como eu, que faço parte da Igreja Católica, tivemos operários do Distrito Industrial, operários lá de São Paulo. Então, esse é o partido, de muita luta, muita história, e a partir daí também nós tivemos o Lula, que lutou muito pelos trabalhadores, foi candidato 4 vezes até ganhar a primeira vez. Eu também fui candidato 4 vezes, até poder ganhar a primeira vez. E o Lula foi 2 vezes presidente, o melhor presidente do Brasil, reconhecido oficialmente quando ele saiu do governo e os programas sociais implantados. Então, assim, depois com a Dilma, foi eleita, reeleita, e todo aquele movimento para tirar a Dilma e tentar acabar com o Partido dos Trabalhadores. Muitos fake news, porque a eleição passada também foi uma eleição de muito fake news. Hoje tem lei federal para punir quem cria, propaga fake news. É bom a gente estar sempre lembrando para as pessoas, né? Qualquer mentira, você pode ser processado, tem lei federal para amparar, e por isso a gente tem que estar atento. E, lógico, muitos processos fraudulentos, mentirosos contra o Lula, 25 processos, todos foram arquivados ou inocentados, ficou preso injustamente. Então, a verdade foi aparecendo. E muita gente dizendo, não, tem que sair do partido, porque o partido não presta. O problema não é o partido, o problema são pessoas. E no PT é feito de pessoa. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de filiados no Brasil. Nós temos aqui no estado do Amazonas mais de 30 mil pessoas filiadas. Portanto, se tem um ou outro que erra, faz uma besteira, não é todo partido que está errado. É que nem uma família, imagine uma família, um irmão faz alguma coisa errada,
os outros irmãos são culpados, o pai e a mãe são culpados. É. Então, não existe. Numa igreja, o pastor faz algo errado, ou o padre faz algo errado, você vai abandonar a igreja por causa do padre? Não, você Então, o continua. senhor permanece com a convicção do PT. Claro, o partido tem um projeto de justiça social, de lutar pelo pobre. O PT luta pelos que mais precisam, pelo desempregado, pelas mães, né, que hoje estão aí sofrendo com seus filhos, muitas vezes nas drogas. O PT luta exatamente para as pessoas terem oportunidades, para poder ter mais escola de qualidade. Eu luto, através das emendas parlamentares, para colocar verba no Instituto Federal, na Universidade Federal, na UEA. Todas as minhas emendas de bancada, foi 18 milhões, foi tudo para o IFAM, 24 milhões ano passado, tudo para a UEA, 19 milhões esse ano, tudo para o UFAM. É isso. Por quê? Porque é investimento para a educação, para o jovem poder estudar. O pai e a mãe quer ver seu filho numa boa escola, quer ver seu filho fazendo faculdade, tendo emprego, trabalho, oportunidade. E essa é a luta do Partido dos Trabalhadores. Por isso que eu estou no lugar certo. E nunca pensei em sair devido a todas essas acusações. Eu sempre dizia na época, da corrupção, mas aqui no Amazonas não tem ninguém. Quem é do Amazonas do PT estava envolvido, está aí sendo acusado? Ninguém. Então, por que eu tenho que sair do partido? Que eu tenho certeza que estou no lugar certo, através dele, lutando pelas pessoas. Né? Tem gente que fica pulando de partido toda hora, quer dizer, a pessoa não tem uma identidade, não tem uma convicção assim, uma ideia clara do que a pessoa defende. Aí cada eleição é um partido diferente. Os partidos estão previstos na Constituição. É que nem uma igreja. Você pode abrir uma igreja está imune, não paga imposto, partido também não paga. Por quê? Porque é necessário. É a liberdade religiosa, liberdade política. Essa é a democracia, você participar. Você está num partido e lutando e participando das eleições. O Lula nunca trabalhou para destruir instituições. Tudo pautado na lei. Ele foi preso injustamente, diziam, não, você tem que fugir do país, pegar um asilo em outro país e lá continuar lutando. Ele disse, não, eu sou inocente. Eu vou lutar através dos instrumentos da democracia, da justiça, para provar a verdade, né? E nós vamos chegar ao poder lutando democraticamente, é no voto, é no debate, é nas propostas. Por isso que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas. Porque o povo está vendo que tem seriedade ali. Não é uma pessoa rancorosa. O senhor falou um pouco das suas emendas, né? Chegando aí ao final de um mandato, e o senhor foi um mandato também dentro de um momento muito difícil do Brasil, né? E não só no Brasil, em todo o mundo, que é a pandemia. Então, quais são as principais emendas, né? As suas principais atuações nesse mandato no tempo da pandemia? Na pandemia, inclusive, nós conseguimos aprovar, e aí quando falo nós, sempre a bancada do Partido dos Trabalhadores que apresenta os projetos em conjunto. Por exemplo, a lei que fechou todo o apoio para os indígenas em todo o Brasil, principalmente em nossa região. É uma lei que eu sou um dos autores. A lei do Vale Gás, que foi aprovada agora, é um projeto do Partido dos Trabalhadores. A lei Aldir Blanc da Cultura, foi o PT que defendeu desde o início para ter dinheiro para os trabalhadores da arte e da cultura. Agora a lei Paulo Gustavo, que foi aprovada e o Bolsonaro vetou Aldir Blanc II e vetou Paulo Gustavo. E essa semana nós derrubamos o veto, portanto, recurso para a cultura. Nós tivemos aí, por exemplo, a lei chamada Assis de Carvalho, para ajudar os agricultores familiares, tudo no período da pandemia. Teve lei que aprovou ajuda para as micro e pequenas empresas, que a gente fez parte, inclusive debatendo nas comissões. Nós temos uma lei que trata sobre a questão da ajuda para os trabalhadores da saúde que estavam na linha de frente no período da pandemia. Então, assim, várias leis importantes aprovadas para ajudar a população nesse momento difícil. O senhor teve uma atuação também muito grande para a questão da aprovação, aqui do Estado do Amazonas também, do piso salarial dos enfermeiros, né? Essa foi uma luta muito importante, que você lembra bem, Érica, porque foram 30 anos de luta do pessoal da enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros e enfermeiras. No abraço foi o enfermeiro Elton. Pois é, o enfermeiro Elton, ele era do Fórum de Articulação das Entidades do Amazonas, que ajudaram na mobilização para sensibilizar os deputados, visitar cada gabinete, lá em Brasília, aqui em Manaus, e teve essa vitória, o piso salarial.
Também os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias também foi aprovado o piso salarial, foi uma luta grande. Você falava das emendas, eu citava as emendas para as universidades, emendas grandes para ajudar nos investimentos, assim como emendas para os hospitais, né, quer dizer, na área da saúde. Tem emendas em várias áreas. E eu tenho assim, um costume, eu consigo aprovar, vou lá depois fazer a entrega no sentido do papel, porque aí o órgão tem que ir atrás do dinheiro e tal, e depois fiscalizar, cobrar que possa ser colocado em prática e depois ter a transparência, a prestação de contas. Eu nem faço questão de ir para a inauguração, para a entrega, né? Eu quero que funcione. Então, eu vou lá para cobrar que aquele dinheiro federal, que é do povo, venha para o Estado e possa realmente ser aplicado ali para beneficiar a população. Isso eu fui colocando várias coisas, principalmente com a sua atuação com a bancada do PT, mas me trouxe uma dúvida, porque a gente olha hoje para o Congresso, né, e a gente vê que ele é muito hoje, o maior número é de conservadores, né, de direita. Como é que é atuar como um deputado federal em um momento como esse, onde é muito mais forte a direita? Você teve muita dificuldade ou não? Ou consegue dialogar com os colegas? Na verdade, assim, na prática, lá no Congresso, assim como é nos parlamentos, no Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara, você conversa com todo mundo, né? Conversar com as pessoas. É tranquilo. Às vezes as pessoas pensam que não é assim, né? Lá você tem os debates, muito acirrado, às vezes alguém acusando o outro, xingando. Mas o que acontece? É que as coisas às vezes funcionam através das comissões. Tudo tem que passar por comissões. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é uma das principais. Sim. Então, lá, às vezes, já tem vários embates de projetos polêmicos, onde alguém mais à esquerda tem uma posição, alguém mais da direita tem outra posição, com o conservador, como se fala. Na prática, o que acontece? Você tem um elenco de parlamentares desse campo mais da esquerda, tem um elenco de parlamentares mais à direita, vamos falar assim, muito mais governistas, e você tem um número de partidos que foi batizado de centrão, né? Sim. Que seria partidos, muitos são de direita, a maioria, mas que eles acabam decidindo a maioria para aprovar um projeto, ou para um lado ou para o outro. Talvez seja um pequeno reflexo da sociedade, na sociedade é um pouco isso também. Né? Só os votos de quem é de esquerda é insuficiente para conseguir uma maioria para eleger um governante, a nível nacional principalmente. O contrário também. Então, vamos dizer assim, um eleitorado mais chamado de centro, mais, vamos dizer assim, centro-direita ou centro-esquerda, esse que acaba ou bandeando mais para um lado ou para o outro para ter essa maioria. Lá no Congresso é muito parecido, embora esse centrão, no fundo, são partidos que fazem muitas negociações. Querem apoiar o governo se tem benefícios. Se não, votam contra o governo. A reforma da Previdência foi um exemplo. O governo só conseguiu aprovar a reforma da Previdência porque prometeu para os deputados liberação de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares. Praticamente comprou os deputados para conseguir ter essa reforma. E essa reforma foi o pior negócio possível para toda a população. Porque agora a pessoa tem que trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo para ganhar menos. Porque o novo cálculo da tua aposentadoria, o valor é menor do que era o cálculo anterior. Então, todo mundo perdeu. Por isso que eu votei contra. Eu fui o único deputado federal do Amazonas a votar contra esse projeto da reforma e ficar do lado dos trabalhadores. Agora, falando em Zona Franca de Manaus, né? A gente viveu aí momentos de altos e baixos, puxa lá, leva cá. E na última quarta-feira foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústrias, Comércio e Serviços, a sigla é grande, né? É grande. Da Câmara Federal, o requerimento de sua autoria, né? E também com os deputados Sidney Leite e Bosco Saraiva para a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Fala um pouco agora da sua atuação nesse momento em prol da Zona Franca de Manaus. A gente teve muito embates e uma das coisas que a gente ficou muito preocupado aqui no Amazonas, né, que o senhor foi acompanhando, a imprensa também saiu noticiando. 1h à noite a gente colocava uma notícia, quando era de manhã já era outra, né, informação, outra tomada de decisão. Como foi isso lá em Brasília? Olha só, em relação à questão da Zona Franca de Manaus, Érica, desde o início do atual governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele se manifesta contra os incentivos fiscais. Ele é contra incentivos, portanto, contra a Zona Franca, desde o início do governo.
E ao longo desses 3 anos e meio, várias medidas foram sendo tomadas que atingem a Zona Franca. Por exemplo, redução de imposto de importação de bicicletas, facilitando a compra de bicicleta do exterior. Isso prejudica os fabricantes de bicicleta de Manaus e até de outros estados. Então, uma medida prejudicial à Zona Franca. Redução de imposto de importação de computadores, de celulares, que ele teve aí uma redução num período. Então, aquilo afetou diretamente, porque aqui fabricamos celulares. Na hora que facilita importar, você prejudica a indústria. No geral, muitas medidas prejudicaram a indústria em todo o Brasil, e no caso de Manaus. E a última foi essa da redução de IPI, que ninguém esperava que o governo tivesse coragem de reduzir IPI e não garantisse nesse decreto, ou nos decretos, porque foram vários, a excepcionalidade da Zona Franca. Ou seja, a Zona Franca não paga IPI, a fábrica aqui. Se ele reduz o IPI de produtos fora de Manaus, daqui a pouco uma empresa vai querer se instalar lá, porque é mais próximo do centro consumidor. Por isso que nós entramos no Supremo, eu digo nós, foi um partido político, Solidariedade, foi discutido com a bancada, Sim. E no Supremo o ministro já deu uma liminar favorável à Zona Franca. Por quê? Porque os incentivos estão na Constituição. Quem colocou lá na Constituição? Foi na época o Bernardo Cabral, quando foi aprovado, naquele período da Constituinte e tudo mais, e depois tinha um prazo. Esse prazo terminava em 2013. Aí o Lula, presidente, apresentou o projeto e prorrogou 10 anos, 2013 a 2023. Ele ia acabar o ano que vem. Só que a Dilma, no governo dela, apresentou um projeto para esticar mais 50 anos. Então está aprovado até 2073. Até lá a gente nem existe mais. Mas mesmo com essa aprovação... Pois é, então está na Constituição. Então não pode um decreto, nem uma lei, nem um decreto que estão abaixo da Constituição, tirar o incentivo. Só se mudasse a Constituição e tirasse de lá. Entendi. Portanto, esse decreto é inconstitucional, por isso que o ministro Alexandre de Moraes deu logo uma liminar favorável à Zona Franca. Agora estão lá ainda questionando. Agora, é importante a sua fala, e a gente vai dar destaque, porque a nossa conversa vai sair numa matéria, e eu aproveito esse espaçozinho, porque a gente tem que estar mandando um abraço também para quem está acompanhando a gente aqui no Facebook, né? Vou entrar aqui para ver o nosso ao vivo. Alguém pode me dar no celular o ao vivo aqui? Como tá? E esse detalhe aí, enquanto você está vendo aí, o ministro Paulo Guedes, era para ele já ter ido lá na Câmara, nessa comissão, que você agora acabou de lembrar, Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mas ele não foi. Ele foi convidado, foi combinado com um vice-líder do governo, que ele iria, porque a gente ia convocar. Então foi convidado e ele não foi. Agora não. Agora é obrigatório ele ir, porque senão ele está cometendo um crime de responsabilidade. Olha aí, 268 pessoas acompanhando a gente aqui ao vivo, né? Aí a Cíntia está mandando um abraço, a Letícia também, mas eu não estou conseguindo ver o público no bate-papo, porque às vezes ele fica visível, às vezes não fica, né? Mas assim, aqui tem gente mandando até pelo meu privado perguntas para o senhor. Então, tenta entrar aqui para me dar uma olhada, para mandar um abraço para essas pessoas aqui no nosso bate-papo. E aí, acompanhando a nossa conversa, eu acho que é importante, porque sempre fica assim uma questão de disse-me-disse, fake news, e o senhor sabe que grande parte da população ela não compreende, né? E uma das grandes discussões sobre a questão da Zona Franca de Manaus, e que ganha força, eu vejo, é que esse modelo não se sustenta mais, deve haver um outro modelo. Eu até concordo em parte, deputado. Porém, se neste momento, né, durante, eu acredito, em uns 10 anos, a gente fizer uma mudança tão drástica de retirar a Zona Franca daqui, a gente vai ter muitas perdas, porque muito do orçamento é para pagamento de professores da UEA, né? Não só isso, né? Várias outras situações que recebem esse tipo de recurso. Não, e você lembrou bem, é que a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, ela é sustentada com um recurso que vem do Fundo para a UEA, que vem do Polo Industrial. Todas as empresas têm que recolher, em cima do faturamento, algumas situações em cima de importações, todo mês, um valor que no total hoje representa praticamente uns 500 milhões de reais, que é para a manutenção, o funcionamento da Universidade do Estado do Amazonas. Então, quando uma empresa fecha, diminui o faturamento, isso afeta a arrecadação do Estado destinada à universidade. Por isso que é importante a gente defender e cuidar. Agora, você falou sobre não se sustentar, talvez um certo tempo temos que ter mudança. Eu concordo. Essa é a discussão dos economistas, né, dos planejadores do Estado.
há muito tempo. E eu diria o seguinte, nós temos que aproveitar os incentivos para fabricar, para produzir produtos regionais. Exemplo, o peixe. Além de produzir peixe, no sentido da gente ter o peixe para ser consumido a nível local, nós deveríamos industrializar, Eu acredito usar o que incentivo. sim, né? É uma iguaria, né, que Mas, tem muito... claro, todas as frutas e os frutos que nós temos aqui, pode ter todo um processo de industrialização usando incentivo fiscal para poder vender para o mercado nacional e internacional. Então, a guinada é essa, você aproveita essa política de incentivo. Um exemplo, uma coisa que eu estou defendendo há muitos anos, nós deveríamos ter um polo de reciclagem. Então, você ter produtos a partir da reciclagem de resíduos sólidos, porque nós não podemos aceitar que todos os municípios do interior joguem o lixo no lixão, não é nem aterro, na maioria é lixão mesmo. E no Tem rio, que ter uma né? política para você trabalhar a reciclagem, ter uma indústria em torno disso aí. E assim, N possibilidades, que às vezes não são trabalhadas. Você fala muito da biodiversidade, e é verdade, só que tem que ter pesquisa. E pesquisa com vontade de dizer, vou transformar em produtos. Então, assim, nós podemos usar toda a política de incentivo para uma série de outros segmentos que podem gerar emprego. Quem sabe no futuro, talvez a motocicleta não possa mais ser fabricada aqui, mas outros produtos sim, e a gente mantém o nível de emprego, de arrecadação pública aí. Agora, isso leva tempo e tem que ter uma decisão política. E aí eu aproveito e a gente já entra numa outra situação que eu gostaria de saber qual o seu posicionamento sobre a questão da BR-319. Olha só. Eu ainda nunca tinha discutido isso com o senhor, mas eu acho que é pertinente nesse momento. É interessante que a BR-319, todo mundo critica, os vários governos que já passaram, agora recente, todo mundo promete que vai resolver o problema da BR-319, né? É antigo a história, já passou Lula, Dilma, Temer, está passando Bolsonaro e nada. Agora, falando do Bolsonaro, eu me lembro que, logo no começo do mandato, a bancada do Amazonas toda foi lá para visitar o presidente e levar as pautas de interesse do Estado. Tinha lá a Zona Franca, tinha investimento na infraestrutura no interior e estava lá a BR-319. E depois nós tivemos uma reunião com o ministro da infraestrutura, né, o ministro responsável pela área de construção de estradas, que é o Tarcísio, que, aliás, até pré-candidato, né, eu acho que em São Paulo. Pois bem, ali ele disse, olha, no primeiro ano nós vamos fazer uma verificação de tudo, fazer o levantamento. No segundo ano nós vamos ter já os projetos e já buscar o recurso. E para o terceiro as obras vão estar em andamento e no quarto tentar concluir essa obra e recuperação da BR-319. Foi isso que foi dito pelo ministro do Bolsonaro. Nada disso aconteceu. Eu me lembro que parece que teve um recurso para um pequeno trecho que iria ser construído, vamos falar assim, né, ou recuperado, mas só isso, e mais nada. Então, assim, o próximo governo, se for o Lula, claro, eu vou ser um dos que vou cobrar também. Acho que essa é uma estrada que precisa ser resolvido isso, mas, asfaltada. Mas, na sua opinião, por que não sai? Olha, tem muitas... Eu questionei numa audiência pública, lá na Câmara dos Deputados, estava o IBAMA lá, nós fizemos uma audiência com a bancada... Não me lembro quais foram os deputados do Amazonas, nós fizemos junto, acho que o Sidney, o Bosco, não sei se o Marcelo também estava. E ali a gente estava questionando os vários órgãos federais. Por exemplo, o IBAMA era um que foi questionado, porque você tem a questão ambiental. Então, tem uma série de projetos de áreas de proteção que tem que ser viabilizado ali. Mas isso tem que ser feito pelo governo. Então, hoje a tem resposta... tanta tecnologia de engenharia... Para tudo, hoje tudo, tem. Né? É porque, assim, tem que ter... o governo cumprindo todas as regras legais que envolvem a questão ambiental. Eu diria assim, é o governo fazer a sua parte de verdade, não é só construir. É todas essas condicionantes que existem numa área onde você tem área de conservação ambiental, tem área indígena, né, em algum pedaço também, mas não é o principal, mas você tem uma série de interesses também envolvidos nessa região. Então, na verdade, você tem que ter uma definição. Eu vou asfaltar, mas eu vou atender todas as obrigações que tem de ordem ambiental. Pronto, aí a coisa sai. Muitos bolsonaristas eles culpabilizam as políticas de meio ambiente, inclusive internacional. Mas aí a gente vê que não é somente isso, né? É um ponto que a gente tem que discutir bastante quando a gente vai acompanhar realmente os trechos da BR, né? Quem está ganhando com
com a não existência da estrada Uns da dizem BR, que é o né? transporte fluvial, né? Que Tem várias redes de conspiração, lá. né? Eu não sei se é o caso, né? Porque o transporte pelo Rio Madeira também não é fácil. Sim. O próprio Rio Madeira tem que ter um balizamento periódico, porque você tem o problema do assoreamento, você tem, né, das cheias e tal. Então, isso sempre muda muito. Então, para a navegação, às vezes, torna-se perigoso. Então, tem que estar permanentemente tendo uma atenção sobre isso no transporte fluvial. Cada dia mais caro, até por conta do combustível. Então, não há dúvida, a estrada ela é importante. Mas, economicamente, você sabia que quem mais seria beneficiado com essa estrada não é nem o Amazonas, é o estado de Rondônia. Por quê? Porque o Rondônia é grande produtor de alimentos. Então, beneficiado no sentido econômico, ou seja, eles vão produzir e vender para um grande mercado de mais de 2 milhões de pessoas, que é Manaus. Então, para eles vai ser um grande negócio. Tanto que comitivas de Rondônia já vieram para cá, com deputados, senadores, todos, né, dessa luta para o asfaltamento. Vou marcar aí um momento só para falar sobre isso, o senhor já está como convidado. Tudo bem. E aí a gente vai falar agora sobre o Vale do Javari, né? A gente teve aí a morte trágica do Bruno, né? A gente teve a morte trágica do jornalista, o Felipe, né? E aí eu fico pensando assim, isso não é de agora. A gente sabe que o descaso com a Amazônia, né? Os problemas na Amazônia são muito grandes. A gente tem uma complexidade no espaço geográfico, né? Nosso território ele é muito complexo. Só vindo para cá para entender como é que funciona. Eu lembro quando eu era pesquisadora, e aí chegavam os recursos para fazer pesquisa na Amazônia, e aí vinha aquele recurso como se a gente fizesse todo esse trabalho com carro. E não é porcaria de rio, né? Aí tem que ir para o rio, chegar no município ainda tem que pegar um barco para subir a calha do rio X, Y, Z, e é muito complexo. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa realidade, como está o seu papel, como foi a sua indicação, né? Que o senhor está à frente, para as pessoas poderem entender, e o senhor foi até lá, né? Como é que estão as investigações? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Realmente é um acontecimento muito triste, né? O assassinato do indigenista, do Bruno. Ele era funcionário da FUNAI, um especialista principalmente no contato com índios isolados, e ele estava também no processo de organização dos indígenas do Vale do Javari, que são 9 povos diferentes, no sentido de que eles mesmo tinham que se organizar para proteger as terras contra a entrada ilegal de pescadores, somente pescadores mantidos e financiados por grupos, até estrangeiros. A polícia acabou de prender uma das pessoas que se acredita que possa ser um dos mandantes, porque era um dos chefões, vamos falar assim, dos crimes ambientais, da pesca ilegal e predatória. E os indígenas, na diligência que nós fizemos na visita, várias lideranças falaram sobre isso, citando inclusive essa pessoa. Também funcionários da FUNAI já há muito tempo eram ameaçados, assim como o Bruno, outros funcionários que trabalhavam com ele também eram ameaçados porque eles denunciavam essa entrada ilegal de caçadores, de pescadores. Não é o pescador, aquele ribeirinho que vai ali pescar para a família dele. Isso sempre existiu, esse nunca foi o grande problema. Mas essa pesca financiada com barcos, com estrutura, e esse peixe, né, principalmente o pirarucu, que era proibido, levado para fora, inclusive para o exterior. Então, assim, o Brasil perde, as comunidades indígenas todas perdendo. Isso sempre era denunciado, mas não era tomado providências. Nos relatos que nós tivemos lá na comissão da Câmara e do Senado, isso foi muito bem evidenciado. E outras pessoas se sentem ameaçadas, não só de agora, pedindo proteção. Tanto que mais chamou a atenção assim? Não, chamou a atenção assim, o descaso do governo federal lá. Ou seja, você não tem IBAMA para fiscalizar, a FUNAI está sucateada, e o presidente da FUNAI, inclusive, pediram o afastamento dele, a demissão dele, os indígenas, e eu já assinei também, que foi aprovado na nossa comissão, a indicação para solicitar a demissão do presidente da FUNAI. O descaso da FUNAI com seus próprios funcionários, para garantir segurança, estrutura de trabalho, manutenção das unidades da FUNAI, a Polícia Federal com contingente muito reduzido. Então, isso nós constatamos agora nessa visita, mas é algo que eu já estava vendo há muito tempo, né? Quer dizer, nessa região de fronteiras,
O Estado, quando fala Estado, é o governo federal, o próprio Sim. governo do Estado, estruturas públicas extremamente precárias, reduzidas, e, é claro, tudo isso facilita o narcotráfico, os crimes ambientais, essa pesca ilegal e as ameaças e até mortes de indígenas e de quem defende os indígenas. A Polícia Federal está investigando, estamos cobrando para poder realmente chegar a todos os envolvidos e possíveis mandantes. E agora, inclusive, foi federalizado. Agora o assunto está a nível federal, na Justiça Federal. As investigações começaram a nível de Estado, teria a Justiça do Estado que tomar providência, né, fazer julgamentos, mas agora acabou de ser federalizado o assunto. Então, assunto que deve ir adiante. Eu aproveito e coloco que aqui o Convergente, a gente postou uma matéria dos pesquisadores da Fiocruz, aqui da Amazônia, do LAPSA, do laboratório, e que estão falando justamente das dificuldades que os pesquisadores têm para fazer pesquisa na Amazônia, né? Por casos como esse, que não é de agora, eu acho que ficou evidente porque a gente teve justamente um jornalista que não é brasileiro. E aí teve uma proporção muito grande internacional. Com certeza. Mas a gente isso, sabe que lá dentro o índio morre, né? Todo mundo está morrendo por conta de uma situação como essa, ou então fica acuado, né? Muito acuado, e você tem também o garimpo. O Vale do Javari é muito grande, então você tem uma área de pesca ilegal, você tem uma região mais para o sul de garimpos também. O garimpo cresceu muito na região também do Médio Solimões, no Jutaí, no Japurá, e isso é uma preocupação. E aumentou também a pirataria. Esses dias teve vários outros relatos de pirataria. O narcotráfico sempre presente, muito forte, né, vindo dos países vizinhos, e agora tem a pirataria e tem também todas essas atividades. Então, é necessário, para proteger, inclusive, as populações indígenas e não indígenas, que querem também mais segurança, tem que ter força nacional nessa região de fronteira. A Polícia Federal tem que ter um contingente maior nessa delegacia para poder acompanhar as várias denúncias que tem. O IBAMA tem que instalar lá, tem que ter estrutura do IBAMA lá. Não tem, tinha Interfé, fecharam. Como é que pode um Estado com maior floresta, com tantos crimes ambientais também, e não tem o IBAMA para fiscalizar? Então, é necessário isso está sendo cobrado, e a nossa comissão também vai estar reforçando essa cobrança aí. Eu fui escolhido pelo presidente da Câmara, foram 15 deputados que compõem, depois tiveram mais 4, né, que se agregaram, esta comissão externa. Como eu sou do Amazonas e, portanto, fui indicado para ser o presidente da comissão. A deputada Joênia Vapichana é a vice, e a deputada Vivi Reis, que é a deputada do Pará, é a relatora. Então, ela que acompanha, anota, registra tudo para o relatório final. Agora a gente também tem uma outra situação que a gente também noticiou aqui no Convergente, que é justamente uma entrevista que o senador Eduardo Braga, né, declarou apoio do PT para a sua pré-candidatura. E aí a gente viu já a movimentação dos bastidores, a gente teve vereador, né, como o vereador Sassá também, que já se pronunciou em relação a isso. E eu gostaria de saber como é que está essa discussão dentro do PT, né? O senhor, como é que está o seu posicionamento? O senhor vai se sentir confortável em estar no mesmo palanque que o Eduardo Braga, mesmo porque já tiveram em vários momentos embates? Como é que está a sua visão política e o seu posicionamento agora, também ideológico, né, nesse momento? Olha só, eu sempre defendi que o PT tivesse candidato próprio a governo e também candidato ao Senado. E eu defendia para o Senado, inclusive, o professor Denis, professor do IFAM, mas acabou o nome nem sendo encaminhado dentro do PT. Por quê? Porque a direção nacional do partido disse que o PT não iria lançar candidato ao Senado porque estava dialogando com o PSD a nível nacional. E aqui o PSD tem um senador e, portanto, esse é o diálogo que o partido está tendo. E para governador, muito parecido, porque nós estamos defendendo um candidato. Inclusive o João Pedro, que é um companheiro que já foi vereador e deputado, senador, o nome dele foi colocado, foi apresentado oficialmente dentro do partido, eu estava apoiando também. Só que a direção nacional do PT, na mesma linha de senador, disse que não teria candidato próprio, porque também teria diálogos em busca de apoio para a eleição do presidente da República. Porque a prioridade a nível nacional do Partido dos Trabalhadores é a eleição do Lula. E depois eleger deputados federais, senadores, para apoiar em Brasília. Porque, se não fosse isso, o nome a ser indicado era o meu para concorrer para governador, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas o Lula disse, olha, a prioridade é federal, precisamos ter uma bancada,
Estamos em federação, que é o PT, Isso PCdoB é um e nome o PV. forte para isso. Nós temos a ex-senadora Vanessa Graziotin, que faz parte da federação, e nós vamos agora lutar para tentar termos um resultado que ajude o Lula, se o Lula ganhar para presidente, ajudar lá em Brasília e ajudar, portanto, o Estado do Amazonas. Então, esse foi o encaminhamento. Então, quanto à definição de quem vai ser o candidato a governador, que o PT do Amazonas vai apoiar, ainda não está fechado. Então, até a convenção... Tem esse diálogo que nos informaram, que está batendo com o MDB, portanto, a figura do Braga, mas eu não estou participando dessas discussões. Então, é o nacional, dentro de um diálogo com outros estados também, porque não é só Amazonas, é a MDB em vários estados buscando apoio para o Lula. Então, se acontecer esse encaminhamento, é a nacional que está decidindo, e da nossa parte, nós não vamos poder lançar nenhum nome a nível local aí, né? Então, eu não estou participando muito, nem sei como é que vai ficar. Vamos aguardar um pouquinho aí. Da minha parte, já está definido. Nosso nome já foi confirmado dentro do partido, né, para a reeleição. Temos 5 nomes para deputado federal. Na federação são 9 nomes, né, que a gente vai estar disputando. E também a bancada de deputado estadual. Porque o PT tem um deputado, que é o deputado Sinésio, e a gente quer ampliar, né, quer eleger mais deputados do PT. E, é claro, na federação, que os 2 partidos também fazem parte. Então, tem 25 nomes, 10 nomes do PT nessa disputa para deputado estadual. Como é que o senhor vê, a gente já vai chegando quase ao final, né? Mas como é que o senhor vê agora, véspera aí, né, de uma convenção? E o senhor sabe que a federação ela adiantou muita coisa, antecipou muita coisa. Agora o negócio está mais calminho, mas daqui a pouco o negócio vai esquentar. Mas como é que o senhor enxerga isso com a sua experiência política? Porque era muito diferente, está tendo muitas mudanças, né? Inclusive com a própria federação. E dentro da sua experiência, como é que o senhor verifica o movimento da esquerda, né? Aí a gente tem PSOL, a gente tem PCdoB, a gente tem PT, nesse cenário agora. Olha só, primeiro que a nível nacional... Uma análise positiva e uma análise de crítica também, negativa aí. A nível nacional, a esquerda está toda unida com esse projeto da eleição do Lula. Você vê que a Rede, PSOL, PCdoB, PSB, PT, né, todos estão unidos. Eu acho que é a primeira vez que está todo mundo junto. É a primeira eleição presidencial que tem um número tão grande de partidos a nível nacional. Primeiro, todos de esquerda que estão juntos. Digo todos porque tem, às vezes, o PSOL, né, PSTU, né? PSTU é que nunca participou desse processo aí. Mas os demais partidos todos estão juntos nesse projeto nacional. Aqui no Estado, como federação, só foi criado, no nosso caso, 3 partidos, PV, PCdoB e PT, tem uma federação da Rede com o PSOL. Sim. Então, isso é para nível de proporcional, para deputado estadual e deputado federal. Então, eles estão separados da gente aqui, não estamos juntos nesse caso aí. Agora, olhando assim de fora, nesse tabuleiro, seria interessante que tivesse tido essa união, né? Por que ela como não eu ocorreu? disse, para o projeto nacional que tem reflexo no Estado, está todo mundo junto. E isso é positivo, eu acho que isso é bom sinal. A nível de Amazonas, esse é um desafio. Nós precisaríamos juntar as esquerdas, né, em determinado momento, para um projeto de eleição estadual, projeto municipal, capital, e com isso, logicamente, apresentar a sua proposta para governar o Manaus, governar o Estado. Nós vamos ter que caminhar para isso. E das 2 últimas eleições municipais, eu fui candidato a prefeito e não conseguimos juntar, né, e ter realmente uma grande aliança nesse campo da esquerda. Mas vamos continuar tentando. E eu acho que na próxima eleição há mais possibilidades para isso. Esse é o diálogo que a gente mantém. Nesse momento, é importante a gente poder eleger o máximo de parlamentares, estaduais, federais, estejam em sintonia com essa proposta nacional. Porque nós queremos que o governo federal possa investir aqui na construção de casas, possa investir na questão que envolve principalmente o interior, energia, né, cuidar da previdência. O INSS, infelizmente, está criando total dificuldade para as pessoas receberem benefícios, garantir que no interior você tenha o melhor atendimento também na saúde, assim como na capital. Então, essa é a nossa esperança. O papel nosso parlamentar é cobrar que o governo faça isso. O próximo governo, sendo Lula, nós vamos estar cobrando, que o Lula olhe para o nosso Estado. E o Lula tem um carinho muito grande com o Amazonas. Esses dias, de novo, ele mandou uma mensagem defendendo a Zona Franca. O tempo todo ele fala da importância aqui da Amazônia, do Estado do Amazonas, dessa região. E há uma previsão do final desse mês, o Lula
vir aqui para Manaus, né? Estamos Nós, aí aguardando. inclusive, a gente espera, né, que ele converse com os portais, né, que faça pelo menos uma coletiva com bastante gente, para a gente poder estar ouvindo, que é importante, eu sei que é importante nesse momento pegar as emissoras, né, mas também com os portais locais. E para a gente já ir finalizando, antes disso eu deixar a sua mensagem final, veio uma coisa na minha cabeça que eu lembrei e que eu acho que eu não podia deixar despercebido para a gente colocar aqui, que é... Agora eu esqueci também, olha. Mas não é mentira. Pois é. Ah, eu lembrei o que é, que eu estava colocando aqui. A gente estava falando agora de convenção e a gente está falando sobre imprensa. E uma coisa que está gerando uma grande polêmica na fala do ex-presidente Lula, que é presidente, que não deixa de ser presidente, é a questão da regulação da imprensa. O senhor, como deputado federal, que também conversa com o presidente, ele já veio aqui em outros momentos, a gente vê a afinidade, né, a aproximação de vocês. Como é que é discutido isso? O senhor é a favor dessa regulação? O que significa essa regulação? Olha só, eu não conheço agora toda a ideia, né, em relação ao que você está trazendo da regulação. Eu sei que há muito tempo se discute que a Constituição brasileira, que fala da liberdade, né, de expressão e tudo mais, ela também define a questão, por exemplo, de concessões públicas, no caso de emissoras, televisão, rádio, é uma concessão pública. Você não está numa concessão pública, um portal não é, mas rádio e TV são Sim. concessões públicas. Aí, no Brasil, parece que dono de rádio e TV é dono de algo eternamente e pode fazer e falar o que bem entende. Não é assim que a gente vê? Né, os proprietários dos grandes meios de comunicação, neste caso, de radiodifusão. Então, essa é uma discussão. Vá lá nos Estados Unidos, é regulado. Vá lá na Europa. Sabe qual é a maior emissora? É a pública sempre. Sim. Alemanha, né, a França, só as públicas lá. Mas qual é a questão? Exatamente porque ela tem que ter, ela tem que ser um instrumento para levar informações para a população. Muitas vezes, concessões públicas são instrumentos apenas políticos, de disputa política. Você pode ver, política é dono de várias emissoras e ela serve apenas para uma questão política, ela não é um grande instrumento para ajudar a sociedade, né? Então, essa é uma discussão que eu acho que é interessante. Aí, qualquer coisa que se fala, não, isso aí é censura. Pronto, é um governo que quer censurar, quer impedir que haja crítica para o governo. Não existe isso, pelo contrário. Se discute exatamente... Afinal de contas, é público ou não é? Por que está na Constituição? Por isso que é importante eu ter feito essa pergunta. Eu acredito que em outro momento a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, principalmente com o presidente também, né? Que a gente sabe que vai vir aqui em Manaus. E se eu tiver um encontro com ele, eu vou perguntar. O gasto com a publicidade pública, outra discussão. Por que se gasta tanto com determinadas emissoras e outras não? Para onde vai direcionado? Qual é o papel da publicidade pública? Eu acabei de vir de uma unidade de saúde, agora de manhã, que eu visitei várias lá, e lá a diretora estava me dizendo, olha, precisa orientar a população nisso, 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 um monte de coisa lá. Então, a publicidade pública, ela tem que servir para isso, para a população. Ela não pode ser assim, eu vou repassar tantos milhões para uma emissora, porque ela vai publicar ali obras que foram feitas e tal. Não tem sentido isso. E a gente subiu uma matéria... E como não existe propriamente a imprensa, são empresas. A empresa tem o seu interesse. E ela depende, muitas vezes, de um recurso público. Então, se ela depende do recurso público, ela vai ter um certo direcionamento. Essa é uma discussão que tem que ter na sociedade. Sim. É com dinheiro público que você vai silenciar ou não? Não, dinheiro público tem que servir para algo para a sociedade. Então, por exemplo, campanhas. Se você vai gastar tanto nos meios de comunicação, ele tem que estar voltado para uma grande necessidade. Nesse momento, tem que fazer campanha de prevenção disso e disso, disso, de forma intensa. Então, para isso que você vai gastar dinheiro público. Para isso, você vai precisar dos meios de comunicação. Você paga por isso, você paga para divulgar lá. Então, essa é uma discussão que muitos não querem fazer. Porque, não, aí você vai cercear a imprensa, você vai cercear a liberdade, olha, você vai criar censura. Então, muita gente nem quer debater. Aí fica uma coisa solta, parece que é a lei do mais forte lá. Então, eu acho que uma coisa muito importante, muito interessante para ser debatido.
não faço parte do debate, né? Não faço nem Sim. parte. Qual é a ideia? Se existe essa ideia, se vai ter alguma coisa no programa político, no programa de governo. Mas acho que tudo. Quem tem medo de fazer um debate sobre qualquer coisa é porque tem algo a temer. Quase sempre é isso, não é isso? Inclusive, a gente subiu uma matéria recentemente, né, da concessão de um recurso milionário, véspera de convenção do governo federal. Você quer saber? É só acessar o Convergente. Obrigada. Foi muito bom. A gente falou assim em um tempo, né? Um espaço de tempo curto, mas assim, certo. muita coisa. O senhor vai ter vários outros momentos para estar aqui com a gente. Mas eu deixo agora aqui para o senhor mandar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando. São mais de 280 e poucas pessoas. E aí eu gostaria que o senhor transmitisse, né, para o seu eleitor, para quem também não é, que pode ser, né? Que você vai fazer aí um pouco da sua conversa, do seu diálogo. Quem é o José Ricardo, né? Quem é o José Ricardo neste momento, nessa pré-campanha, aceitando novamente um desafio como esse? Então, primeiro agradecer, Érica, agradecer a você, toda a equipe aqui do Convergente, parabenizar pelo trabalho, e a gente sabe da importância, né, do portal e do trabalho de profissionais como você, né, levando informações, os debates. A gente falava aqui sobre os meios de radiodifusão, né, os grandes, e a gente precisa cada vez ampliar mais para as pessoas, o povo ter acesso às informações, os bons debates, e isso é fundamental para a cidadania, para o senso crítico. Eu, como parlamentar, desde a época de vereador, depois estadual, agora deputado federal, eu sempre tive a mesma linha de atuação. A gente cobra, fiscaliza, porque o deputado é eleito para fiscalizar o governo, para propor, através de projetos, a gente consegue recursos federais das emendas, e, ao mesmo tempo, a gente está prestando contas. Eu tenho uma prática de toda semana prestar contas em cima da Kombi, né? O pessoal já me chama de homem da Kombi. E eu aprendi isso com Praciano. Praciano foi vereador e deputado federal. Praciano, inclusive, teve problema de saúde, voltou, agora ele é pré-candidato a deputado estadual. E eu aprendi com ele. Prestar contas. E é o que eu faço. E eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando o meu mandato nas redes sociais, que é o @ZéRicardoAM, e pode continuar mandando sugestões, ideias, críticas, para que a gente possa cada vez melhorar mais na nossa atuação. Estou pré-candidato a deputado federal, vamos estar depois na campanha dialogando, falando bastante daquilo que fizemos ao longo desses 3 anos e meio, quase 4 anos, e vamos continuar do mesmo jeito, né? Cobrando, mas também prestando contas, dando transparência, sem medo de tratar de todos os assuntos que interessam a população. Muito obrigado, Érica, sucesso aqui no seu trabalho. Eu mando um abraço aqui para o professor Gerson, tá, que está aqui com a gente acompanhando, Eri Carlos, que de deputado Zé Ricardo, nosso representante em Brasília, e Naldo Seixas, dizendo parabéns para o senhor, parabenizando, dizendo que o senhor está tratando muito bem os interesses, né, lá em Brasília. Nós temos a Sheila Mustafa, eu acho, Sheila Mustafa, está dizendo, Érica, manda um abraço para o meu deputado. Um abraço, então, aqui, né? E Dani Maria também, meu melhor representante lá em Brasília. E aí é bastante gente que está aqui acompanhando, sinto-se todos abraçados. Essa nossa entrevista, ela vai estar em todas as nossas redes sociais, e inclusive ela vai sair com uma matéria. Então, sextou pra gente aí.